Olá, querido aluno, olá, querida aluna, bem-vindos à nossa disciplina Crescimento da Igreja. Muito importante nós estudarmos um pouquinho sobre esse tema tão relevante que tem sido, na verdade, um motivo de estresse, de angústia para muitos líderes cristãos. E nós precisamos aprender, né, o que a Bíblia fala sobre o crescimento da igreja. É do interesse de Deus que a igreja cresça? De que forma a igreja tem que crescer? Quais são os princípios para o crescimento dela? São estes temas relevantes e importantes que nós vamos estar tratando. E nós vamos estar desenvolvendo no decorrer das nossas aulas. Então, aproveite bem, aproveite seu material, aproveite a apostila que você tem à sua disposição, estude, trabalhe, e quero desafiar você a aplicar o que você está aprendendo na sua vida ministerial, né, quer seja na liderança da igreja onde você está, ou quer seja cooperando com o seu pastor, com a sua igreja, para que a igreja possa crescer. Amém? Muito bem. Nossa ementa, ou seja, por onde vamos trilhar durante a nossa aula, nós vamos estar trabalhando, né, a nossa disciplina visando levar o aluno, você, querido, a aprender, conhecer as estratégias bíblicas, as bases bíblicas para o crescimento da igreja, sem triunfalismo, sem nada de complicado, complexo, sem nenhuma metodologia ou nenhuma fórmula mágica, mas sim vamos ver, né, o que fazer para que a igreja cresça. Tenho certeza que esta é a vontade de Deus. Tenho dito sempre que é muito importante o nosso comprometimento com a igreja para que ela possa crescer. É responsabilidade não só do pastor, é responsabilidade de cada crente, cada cristão, promover o crescimento da mesma. Eu tenho uma continha muito interessante, onde no resultado parece que é algo tremendo, fantástico, mas é simplesmente aquilo que Jesus nos ensinou a fazer discípulos um a um. Você começar uma igreja, uma pessoa, começando uma igreja do zero, você se propõe a ganhar uma alma durante um ano. Ao terminar aquele ano, você ganhou uma pessoa para Cristo, levou essa pessoa a Jesus, levou essa pessoa a compreender a necessidade dela ganhar outro para Jesus. No segundo ano, começa uma igreja, você e mais um que você ganhou. Então são dois. Se ele aprendeu com você a ganhar alguém, você vai ganhar mais um durante o segundo ano. Ao terminar o segundo ano, será você, mais o que você ganhou no ano anterior, e o que ele ganhou, o que você ganhou, serão 4 pessoas. Ao findar o segundo ano, serão 4 membros na sua igreja. Quando começa o terceiro ano, esses 4 membros, você e mais 3, aprenderam que precisam ganhar uma alma por ano, pelo menos, para Cristo. Ao final do terceiro ano, você será uma igreja com 8 pessoas, ou seja, parece não muito, 3 anos para 8 pessoas, mas se cada um está fazendo a sua parte, fazendo discípulos, ganhando pessoas para Cristo, no final daquele ano, no terceiro ano, essas 8 pessoas estarão comprometidas para no 4º ano, cada uma ganhar mais um. Terminou o 4º ano, 8 pessoas começou o ano, ganhando cada um para Cristo, chegou no final do 4º ano, são 16 pessoas. No 5º ano, serão 32 pessoas. Você pode dizer uma igreja com 5 anos, com apenas 32 pessoas? Mas, meu amigo, se cada um estiver desempenhando o seu papel de ganhador de almas, no final desses 5 anos, esses 32 estarão prontos para no 6º ano, cada um ganhar mais um, e terminar o 6º ano com 64 pessoas. No 7º ano, cada um ganhando um para Jesus, serão 128 pessoas. No 8º ano, cada um ganhando um para Jesus, terminará o 8º ano com 256 pessoas. 9º ano, 512 pessoas. No 10º ano, você teria 1.024 pessoas na sua igreja. E se cada crente, cada discípulo fizesse isso, Jesus já teria voltado, porque o mundo já teria sido ganho para Cristo. Mas o grande problema é que nós deixamos para os outros e estamos sempre argumentando que não é tarefa nossa, estamos sempre argumentando que a culpa é do pastor, ou a culpa é da liderança, ou a culpa é deste ou daquele.
mas o fato é que nós somos responsáveis pelo crescimento da igreja e para que Jesus volte o mais breve possível. Não esqueça disso. Nós vamos estar aqui vendo no primeiro ponto a tipologia das igrejas do Brasil, o crescimento da igreja, planejamento e alvos. Nós vamos estar vendo como tornar a igreja conhecida, como se faz uma grande igreja. São esses tópicos que nós vamos abordar na nossa disciplina durante esse tempo que vamos estudar juntos. Nós queremos proporcionar ao aluno uma base bíblica sólida a respeito do crescimento da igreja, entender os diferentes tipos de crescimento, suas características, suas implicações, capacitar o aluno a envolver-se de fato, com o crescimento integral da igreja. Como eu acabei de dizer, é uma responsabilidade que não é só do pastor, é de cada líder, de cada membro, de cada discípulo de Jesus. E queremos, é claro, que você tenha ferramentas para que a sua igreja se torne conhecida em sua cidade, em seu bairro, e mais ainda, que a sua igreja se torne conhecida no mundo. Eu tenho observado uma coisa importante: as pessoas só cumprem uma parte, quando cumprem, só uma parte da grande comissão. Jesus disse: ide, portanto, façam discípulos, Mateus 28, 19. Ide, portanto, façam discípulos. Então, algumas igrejas, alguns discípulos fazem discípulos, mas se contentam em fazer aonde estão. Esquecem a segunda parte desse versículo, quando Jesus diz: façam discípulos de todas as nações. Ou seja, a igreja precisa crescer não só onde está, ela precisa crescer onde ela não está também, através de parcerias missionárias e da expansão do reino de Deus entre as nações, entre as etnias, portanto, entre os povos, especialmente aqueles não alcançados. Queremos que você participe das aulas, estude a apostila, que você esteja fazendo também o trabalho que é exigido, e ao final você fará a prova que estará liberada para que você possa avaliar aquilo que você estudou, aquilo que você aprendeu, e ser avaliado por tal também. Muito bem. Nós temos aí a nossa bibliografia, para que você possa também adquirir material, ler, estudar a respeito, desenvolver ainda mais o seu desejo e também as ferramentas para que você possa ajudar a sua igreja, a igreja de Jesus, na verdade. Nós usamos a terminologia errada, minha igreja. A igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja é de Jesus. A igreja sou eu. Quando eu digo que eu sou a igreja, eu assumo a responsabilidade. A igreja somos nós. Quando eu digo que somos nós, significa que somos um corpo, que aprendemos uns com os outros e que crescemos juntos também. Que isso fique bem claro na sua mente e no seu coração. Eu quero deixar para você um texto bíblico para abertura da nossa aula, que está em Atos capítulo 2, versos 41 a 47, um texto bem conhecido da igreja primitiva, mas que nos fornece aqui duas verdades importantes sobre o crescimento da igreja. Olha o que diz o texto bíblico. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades, bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Texto muito conhecido, mas é interessante que o livro de Atos vai nos apresentar aqui uma coisa interessante. Ele nos apresenta números. 3.000 é o que diz o texto no versículo 41. Depois do capítulo 4 você vai encontrar 5.000, número dos convertidos. E depois vai falar de multidões, vai falar de multidões não só uma vez, mas o livro de Atos está repleto de testemunhos de multidões se convertendo. Em Samaria, você vai ver isso em Éfeso, você vai ver isso em outras localidades. Portanto, se números não fossem importantes, não estavam registrados
na Bíblia e também não haveria o interesse de registrá-los no livro dos Atos dos Apóstolos. Em Atos 2, 41 a 47, nós aprendemos duas verdades importantes. Quais são essas duas verdades? Primeiro, que o crescimento da igreja é obra do Espírito Santo. Diz o texto aqui, que é o Espírito que fazia, que é o Senhor quem fazia, que era o Senhor quem acrescentava. É obra do Espírito Santo. É Ele quem faz. Não tem ninguém que consiga convencer outro a respeito dos seus pecados, do juízo de Deus, da justiça de Deus, a não ser o Espírito Santo. Então é Ele quem convence o homem, é Ele o responsável direto pelo crescimento da igreja. É obra dele, é Ele quem faz, é Ele quem age, e é Ele quem leva os corações a se quebrantarem e a receberem a mensagem do Evangelho. Mas também, o crescimento da igreja é resultado do ser igreja. Dos versos 42 a 46, nós vamos descobrir que a qualidade de vida dos de dentro atraía os de fora. As pessoas de fora queriam, na verdade, descobrir o que estava acontecendo com quem estava na igreja. A mudança de vida era evidente, a transformação era evidente. E essa transformação e essa mudança de vida atraiu os olhares dos de fora. O que está acontecendo? Essas pessoas são diferentes, elas são felizes, elas cuidam umas das outras, há entre elas um cuidado mútuo, há entre elas uma alegria que não se vê em outras pessoas. Isso atraiu os de fora. É interessante, numa pesquisa recente da CEPAL, nós vamos estar descobrindo que, na verdade, mais de 80% das pessoas que se convertem através de relacionamentos. Ou relacionamentos na família, parentes, ou relacionamentos com amigos, com colegas de trabalho, com colegas de escola. Ou seja, as conversões se dão através do evangelismo pessoal, no tete-a-tete, através de relacionamentos. Por quê? Porque as pessoas estão observando o que você está fazendo, o que você está falando, e elas estão vendo se isso é coerente com aquilo que você diz pregar, ou com aquilo que você prega. Não é? Alguém falou que, quem sabe, a única Bíblia que alguém esteja lendo seja você. Então, por isso, a qualidade de vida dos de dentro atraiu os de fora. Então, o crescimento da igreja é obra do Espírito Santo, sim, mas é também o resultado de ser igreja. Quando vivemos como igreja, isso atrai o olhar dos de fora. Ou seja, aqui há uma unidade, aqui há um partir do pão de casa em casa, aqui há comunhão, aqui há oração, aqui há milagres, aqui há transformação de vidas. O texto que nós lemos apresenta uma comunidade dessa forma. E isso faz com que o número de salvos fosse acrescentado a cada dia. Deu para compreender? Então, duas verdades importantes. É obra do Espírito, mas é também o resultado do ser igreja. Eu quero falar mais adiante com você também sobre essa mesma verdade apresentada pelo apóstolo Paulo, tá certo? Muito bem. Nós temos alguns tipos de igreja no Brasil. Nós temos a igreja duplo funil. O que é a igreja duplo funil? É aquela que tem uma boca larga, uma entrada larga e uma saída larga também. E esse é um problema sério. Nós temos muita gente que entra e sai, ou seja, não permanece. Hoje o número de desviados no Brasil é assustador, dá para encher outros 2 tantos de templos daqueles que nós temos. O número de desigrejados, esse termo desigrejado é um termo que o desviado usa para dizer que não está desviado. Mas, vamos lá, vamos usar o termo desigrejado, que é gente que está muitas vezes decepcionada com a igreja, está muitas vezes frustrada, porque de alguma forma foi ferida. E tem aqueles rebeldes também. Você vai encontrar de tudo. Vai encontrar gente ferida, sim. Vai encontrar gente decepcionada, sim. Vai encontrar gente rebelde, que não quer se submeter a lideranças. Você vai encontrar de tudo nesse grupo chamado de desigrejados. Só que esse grupo aumenta cada dia mais. Isso diz respeito a uma falta de conhecimento da palavra. Por quê? Porque as pessoas pensam que podem
na verdade, viver sem a igreja. Ah, como é que você está com Deus? Ah, estou muito bem. Igreja? Ah, não estou igreja nenhuma, não. É eu e Deus, estou crescendo, que é uma maravilha. Isso é uma coisa incoerente, porque se foi o próprio Jesus que criou a igreja, edificarei a minha igreja, pronto. Ele nos coloca no corpo. Por quê? Porque esse corpo cheio de defeito é ainda a noiva dele. Esse corpo cheio de defeito é ainda algo que ele mesmo criou. Foi ele quem estabeleceu. E ele coloca esse monte de gente cheia de defeito aí, para que umas cresçam com as outras. É assim que funciona. No corpo não existe gente perfeita, existe gente em processo de crescimento constante. E eu não consigo entender esse tipo de gente que diz, eu estou bem com Deus, mas não quero saber de igreja. Isso não existe. Porque a comunhão com Cristo te levará à comunhão com o corpo. E se você não estiver no corpo, é complicado. A igreja não salva, quem salva é Cristo. Mas quando ele salva, ele nos insere no corpo. Então você precisa viver no corpo, porque é aí que você desenvolve seus dons, é aí que você serve, é aí que você ajuda o seu irmão e ele te ajuda, é aí que um dá um chute na canela do outro para aprender a perdoar, ou seja, para ter, na verdade, a prática do evangelho e não só a teoria. Então é isso que nós precisamos compreender, tá certo? A igreja duplo funil é a igreja que tem uma grande porta de entrada e uma grande porta de saída, não é? Porque, infelizmente, aí uma pregação muitas vezes só púlpito-cêntrica, ou seja, o trato com as pessoas é apenas do púlpito, não há um discipulado no 1 a 1, no tete a tete, pessoal e personalizado, e isso dificulta também. Se bem que, quero dizer para você, querido aluno, querida aluna, que fechar portas dos fundos de uma igreja é tarefa quase que impossível. A gente pode diminuir a saída, não é? A porta da entrada tem que ser grande mesmo, larga, para que todos possam entrar e encontrar a Cristo Salvador. O caminho é estreito, com certeza, e nós vamos ver isso no próximo tipo de igreja daqui a pouquinho, num dos tipos de igreja. Mas é interessante que essa porta dos fundos, muitas vezes você não vai conseguir fechar. Eu estava ouvindo certa feita o pastor Jeremias Pereira, da 8ª Igreja Presbiteriana de BH, e ele disse o seguinte, que a gente pode diminuir o tamanho da porta dos fundos, mas é quase impossível fechá-la, porque sempre tem alguém saindo por alguma razão. Chega alguém e diz, eu estou saindo da igreja porque essa igreja é muito fria, muito gelada. Depois chega outro e diz, eu estou saindo dessa igreja porque ela é muito pentecostal, ela é quente demais. E aí chega um que diz, estou saindo porque eu estou casando com o fulano da outra igreja. Então é impossível você fechar de vez a porta dos fundos. Sempre haverá alguma perda de alguma forma. Mas é importante a gente diminuir isso o máximo possível. Temos também a igreja rodoviária, né? Também tem uma grande porta de entrada e uma grande porta de saída, e essa é a igreja onde as pessoas não param. Aliás, no Brasil isso é um problema sério. Essa rotatividade de crentes nas igrejas. Tem crente que está sempre na igreja da moda. Qual é a igreja da moda na sua cidade? Agora está bombando a igreja tal. Daí, tem aqueles que se deslocam para lá. Daqui a pouquinho aquela novidade passa e chega um outro movimento, ou uma outra igreja começa a experimentar um tipo de movimento diferente, lá vai aqueles novamente para uma outra igreja. Por quê? Infelizmente, não tem identidade. Quando eu falo não tem identidade, preste atenção nisso. Eu estou falando em até não saber no que crer. Por exemplo, já tenho afirmado isso algumas vezes, que há pessoas que não avaliam de onde estão saindo para onde estão indo. Às vezes estão saindo de uma igreja em que eles creem, por exemplo, no batismo com o Espírito Santo, e estão indo para outra que não creem no batismo com o Espírito Santo. Mas eles não avaliam isso. Eu estou indo para lá porque eu me sinto bem lá. Mas não avaliam a doutrina porque eles não estão fundamentados em doutrina. Sai de uma igreja que batiza por imersão para uma que batiza por aspersão. Mas tudo bem, está tudo jóia. Quer dizer, não há uma firmeza doutrinária. Aliás, não se conhece doutrina bíblica. E quando não se conhece doutrina bíblica, é tudo igual. Não sabe se distinguir uma coisa da outra. É tudo igreja mesmo, né? É tudo servindo a Deus, é tudo igual. Religião dá tudo na mesma. Isso é coisa de gente ignorante que não conhece a palavra. Então, quando a gente conhece a palavra, há firmeza.
firmeza doutrinária. Isso é muito importante. Também temos a igreja da Bíblia, onde, né, a porta é larga, no sentido que todos podem entrar, mas no momento que entram, há um caminho estreito. Na verdade, há o caminho da renúncia, há o caminho da negação do próprio eu, há o caminho que exige que se carregue a cruz. Se não fizer isso, não pode ser discípulo de Jesus. É a igreja que procura ensinar as verdades bíblicas sem oba-oba e sem também negociar os valores do reino de Deus. Eu sempre que lembro o texto em que Jesus está pregando um sermão, no final do capítulo 6 do Evangelho de João, e muita gente começa a ir embora, João 6,66, muita gente começa a ir embora, a multidão vai deixando Jesus e vai ficando o grupo pequeno, de repente ficam só os discípulos. Jesus olha para eles e não sai correndo atrás deles. Vem cá, eu vou mudar o meu sermão, eu vou ser mais suave, porque Jesus estava dizendo que eles tinham que comer da carne dele e beber do sangue dele. É claro que Jesus estava dizendo, vocês têm que ter parte comigo, vocês têm que ter comunhão comigo, vocês têm que ser um comigo. Só assim é possível vocês entrar no reino. E eles não querem saber disso. O que eles não querem é compromisso. Então Jesus olha para os que ficaram. Vocês não querem ir também? Ou seja, ele não saiu atrás das pessoas dizendo, vem cá, eu vou abrandar o discurso. Não. Jesus não baixou, não de forma alguma abriu mão de princípios, de valores do reino. Foi aí que Pedro disse, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras da vida eterna? Então isso é muito sério, né? A igreja bibliocêntrica, a igreja da Bíblia, é a igreja que discipula as pessoas, que fala da graça, da misericórdia, mas que fala da renúncia, da entrega, que fala de carregar a cruz. Essa é a igreja bíblica. E ela cresce? Ela precisa crescer sim, porque ela é a igreja de Jesus e ela vai crescer. Isso é muito importante. Em Efésios capítulo 4, versos 11 a 18, você pode ler aí na sua Bíblia, nós vamos ter o apóstolo São Paulo falando do crescimento da igreja e que o Senhor deu para a igreja os dons ministeriais. O apóstolo, o profeta, deu para a igreja o evangelista, o mestre, o pastor, e deu essas pessoas para o crescimento dos santos, para que os santos fossem habilitados para a boa obra, para fazer a obra de Deus. E a igreja deveria crescer, ou deve crescer, né, até a estatura do varão perfeito, que é Cristo, né, onde cada membro, né, faz a sua parte para o crescimento do todo. Diz o apóstolo São Paulo em Efésios 4, versos 11 a 18. Né? Então é muito importante entender isso. Para muitos, essa questão e este assunto, crescimento da igreja, tornou-se, na verdade, uma verdadeira obsessão. Nós temos pessoas que, infelizmente, estão frustradas porque a igreja não cresce e acham que a culpa é deles e que, enfim, até deixa eu abrir um parênteses, às vezes pode até ser, porque se não estiver aplicando princípios bíblicos, se não arregaçar as mangas e trabalhar e fazer o que tem que ser feito, a igreja não cresce. Agora, existe gente que está trabalhando, que está dando o sangue para que a igreja cresça e não está vendo resultados. Mas muitas vezes a motivação é errada. A motivação é ter uma igreja grande. A nossa motivação não deve ser essa. Né? Nós vamos estar vendo também daqui a pouquinho sobre isso. Mas a nossa motivação deve ser as almas, ganhar pessoas para Cristo, ganhar o mundo para Jesus. Essa deve ser a nossa motivação, a paixão pelas almas e a obediência a Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas essa obsessão faz o quê? Faz com que as pessoas queiram um crescimento a qualquer custo. Ou seja, estão dispostos a pagar qualquer preço para verem a igreja crescer, abrem mão de valores da palavra de Deus, porque valorizam só os números. Então, o crescimento da igreja torna-se uma obsessão, porque o outro está crescendo, eu não estou. Mas o outro está vendendo terreno no céu. Então, quem sabe se eu vender terreno no céu, eu cresço também. Mas o outro está dizendo que se fizer tal coisa,
né, se alcança milagres. Enfim, aí há um N de exemplos que poderíamos dar de coisas que se faz para tentar atrair as pessoas e fazer a igreja crescer apenas numericamente. Mas o crescimento da igreja, ele não é apenas numérico. E é isso que é interessante. Por isso eu comecei lendo com vocês Atos capítulo 2, porque ali, em Atos 2, nós temos uma verdade interessante. Que verdade é essa? A verdade de que a igreja vivendo em unidade, em oração, em comunhão, assistindo às necessidades dos que realmente precisavam, essa igreja, ela atrai os de fora e ela está vivendo como corpo no todo, e isso atrai as pessoas. Então o crescimento da igreja não é apenas numérico, né? Existem outros aspectos do crescimento que devem ser observados, porque eles fazem, consequentemente, a igreja crescer em números também. Mas é um todo que a gente precisa compreender esse todo. Tá? O crescimento da igreja, ele se dá em 3 níveis. O crescimento quantitativo, quantidade, o crescimento qualitativo, qualidade, e o crescimento orgânico, que é o relacionamento dos crentes uns com os outros. O crescimento numérico é o acréscimo de pessoas à comunidade. Né? Em Atos 9:31 vai nos dizer que a igreja crescia porque havia paz entre os irmãos. Havia paz não exterior, a paz interna, a paz no coração e a paz no ambiente. E a igreja crescia. Uma igreja saudável cresce numericamente. Não tem como você dizer, Deus está interessado em qualidade e não em quantidade. Espera aí, meu irmão. A qualidade deve gerar quantidade. A qualidade deve gerar quantidade. Mas é preciso entender que esta quantidade, né, ela se dá como fruto das seguintes ações. Entre elas, pela pregação pública. Essa pregação pública é o ar livre. Se a igreja ficar só nas 4 paredes, ela não vai sair, ela não vai avançar, ela não vai crescer. É aproveitando oportunidades para anunciar a palavra de Deus a grupos de pessoas nas praças, nos lugares de muita movimentação, né, onde há concentração de pessoas, shows musicais, teatro, danças. São aí métodos que podem ajudar a atrair as pessoas para ouvirem a palavra. A pregação do púlpito de qualidade, profundidade bíblica inquestionável, isso atrai pessoas. Então, pela pregação pública ao crescimento, porque Deus escolheu salvar pela pregação, pela loucura da pregação. Também a igreja cresce através da evangelização individual. Eu disse agora há pouco que, né, ao crescimento da igreja, o número de salvos se dá, né, no âmbito dos relacionamentos, parentes, amigos, colegas de trabalho, de escola, né? Onde se faz esse evangelismo pessoal para o crescimento da igreja? Em casa, no contexto da família, no trabalho, no ônibus, na escola, em qualquer lugar, onde você estiver, você pode estar fazendo discípulos de Jesus, levando as pessoas a Cristo. Também pelo trabalho de pequenos grupos, tem igreja que trabalha com células, pequenos grupos, grupos caseiros. Eu quero dizer para você que a metodologia, ela não importa, desde que ela seja bíblica, desde que haja fundamento bíblico. Se você quer trabalhar nos lares, quer trabalhar com núcleos familiares, com células, desde que não fira princípios da palavra de Deus, você pode usar os métodos. Agora, não são os métodos, e esse é o grande erro das pessoas. Agora eu descobri, né, a fórmula de fazer a igreja crescer de forma milagrosa. Não existe isso. Não existe isso. Geralmente as pessoas se decepcionam. Já conheço igrejas que a cada novo movimento, a cada novo método, ela vai mudando, já mudou umas 10, 15 vezes de metodologia de trabalho, achando que aquilo eu sei. Agora eu descobri a roda. Não, inventei a roda de novo. Não, você não precisa inventar nada, já está inventado. O que você precisa fazer é o que está na Bíblia, só isso. Mas é uma ferramenta importante, ganhar pessoas através dos grupos pequenos. Você pode fazer grupos pequenos na sua casa, na casa de um vizinho, de um amigo. Você pode fazer lares de paz ou casas de paz.
Interessante que as casas de paz não é só casa de paz, você pode aproveitar o intervalo do almoço para gastar 20 minutos estudando a Bíblia com alguém. Enfim, você pode, através do trabalho de pequenos grupos, fazer a igreja crescer. E também, em quarto lugar, pela manifestação dos dons espirituais. Mas, professor, através dos dons espirituais a igreja cresce também? Sim. Os dons são dados para que a igreja cresça numericamente também. Por exemplo, dom de cura atrai pessoas. Quando esse dom é exercitado, nós vemos Paulo, Pedro, os apóstolos sendo instrumentos para a cura, e isso atraía as multidões. Operação de milagres, Pedro ressuscitou a Dorcas, e isso fez com que toda a cidade de Jope se convertesse ao Senhor. Dom de revelação, de profecia e outros, são manifestações espirituais que atraem pessoas e que podem ser também usados para o crescimento numérico da igreja. Isso é importante, o crescimento numérico. Segundo nível de crescimento é o crescimento qualitativo, qualidade. Como é que se dá o crescimento em qualidade? Qualidade, eu falo qualidade de vida com Deus, qualidade de vida pessoal, qualidade de vida na família. Isso se dá através do trabalho pastoral. O pastor trabalha isso através da intercessão, se colocando como modelo dos fiéis, aconselhamento pastoral de qualidade, ensino da palavra profundo. Isso faz com que as pessoas cresçam em qualidade, protegendo a igreja do erro, das heresias, mostrando e apontando a verdade. Também o crescimento qualitativo se dá pelo esforço individual de cada crente. O crente deve desejar crescer, e para que isso aconteça, ele tem que desenvolver vida de oração, leitura e estudo da palavra de Deus, frequência aos cultos. Isso faz crescer, ou seja, o crescimento qualitativo também deve ser um desejo pessoal de cada pessoa. E nós, líderes, precisamos despertar no coração das pessoas o desejo de crescer em qualidade. Também se cresce em qualidade através da ministração da palavra, onde se ouve mensagens bibliocêntricas, estudos bíblicos profundos, sistematizados, ou seja, doutrinas bíblicas. Igrejas fracas na palavra são carentes de qualidade. Quando há uma aguinha com açúcar, o crente não cresce em qualidade. E através da atuação do Espírito Santo. Uma igreja que dá liberdade para a ação do Espírito Santo, ela cresce também. O Espírito Santo santifica o crente, há o abandono do pecado, aproxima mais o crente de Cristo. O Espírito Santo capacita o crente, capacita com o fruto do Espírito, Gálatas 5, 22, capacita com dons espirituais, capacita para a obra de evangelização. O crente cheio do Espírito Santo vive um cristianismo no seu dia a dia, não apenas dentro do templo. Isso é muito importante. E o crescimento orgânico é o terceiro nível de crescimento. Veja só, o crescimento não é apenas qualitativo, é quantitativo, é qualitativo e é orgânico também. É o crescimento relacional. E como é que se dá esse crescimento relacional orgânico? Através da pureza mútua, ausência de malícia e conversas torpes, maledicência, fofoca no meio do povo de Deus, ausência de murmuração, honestidade e transparência, o companheirismo, que é a mutualidade entre a liderança, os líderes oram juntos, compartilham a visão, sonhos, problemas, os líderes estão juntos, tem um conhecimento profundo um do outro, isso gera relacionamento confiável, lealdade. Entre os membros, a amizade verdadeira, preocupações mútuas, um procura cuidar do outro, não é fiscalizar a vida do outro, mas cuidar no sentido de amparar, visitar, auxiliar em tempos de crise, compartilhar alegrias, chorar com os que choram, alegrar-se com os que se alegram. É a prática da filantropia não paternalista, ou seja, é de ajudar as pessoas, mas também ensinando elas, abrindo oportunidades para que elas possam fazer por si só. Orar e estudar juntos a palavra, isso faz a igreja crescer em relacionamento, organicamente.
O amor pela liderança. A igreja precisa ser ensinada a amar os seus líderes, a orar por seus líderes, a se dispor a ajudar os líderes e a serem submissos aos seus líderes. Segundo a orientação bíblica, o crescimento da igreja deve ser completo. Cremos que o crescimento abrange quantidade, qualidade e relacionamentos. Que o Senhor possa nos abençoar a crescermos nesses 3 níveis. Nós queremos que você, meu querido líder, querido aluno, estudante de teologia, possa entender que Deus quer que cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? Encerramos agora esse primeiro bloco e daqui a pouquinho estamos de volta, continuando com esta importante disciplina, esse importante tema, que é o crescimento da igreja.